Olá pessoal, bem-vindo à segunda aula do mini curso ministrado por mim de visualização de dados com Power BI. Lembrando que esse mini curso ele está sendo desenvolvido como uma atividade extensionista para o meu curso de ciência de dados que eu estou realizando na Universidade Uninter, beleza? A ideia desse mini curso é fornecer esse conhecimento de forma gratuita e de fácil acesso. Então, quando eu pensei no conteúdo que eu queria apresentar para vocês, eu pensei diretamente no Power BI e na parte de visualização de dados, porque para a questão do mercado de trabalho, para o mercado de trabalho é muito importante. Isso vai ser um grande diferencial para você, você saber apresentar, você saber tratar e mostrar os seus dados de uma forma que as pessoas, que qualquer pessoa, mesmo leiga, consiga entender o que você está querendo contar, a história que você está querendo contar, beleza? No primeiro vídeo nós verificamos o processo de instalação do Microsoft Power BI, que é uma ferramenta gratuita, e nós tivemos um contato inicial com a ferramenta, verificamos o rosto dela, o layout dela, para ver como que nós vamos utilizar ela, beleza? No segundo vídeo, nós vamos verificar o processo de importação dos dados, que também é um processo extremamente importante, seguido do tratamento do dado e a criação dos dashboards, dos gráficos que nós vamos utilizar para apresentar. Lembrando, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar um formulário que é importante que todos que vejam esse mini curso respondam para que eu tenha um feedback do conteúdo apresentado para vocês, da didática utilizada e se foi útil para vocês ou não. Isso é extremamente importante para eu dar um retorno também do conteúdo que eu produzi, beleza? Então vamos lá. O que, que nós vamos ver aqui então? A importação dos dados. Vamos lá. Primeiramente, nós precisamos entender quais são as fontes de dados que o Power BI ele disponibiliza para nós importarmos nossos dados. E isso são inúmeras, inúmeras, inúmeras. Desde uma tabela do Excel até um banco de dados SQL, um arquivo CSV, um SharePoint online, uma nuvem, até um URL da internet, uma web, por exemplo. E esse processo de importação de dados nós vamos ver na prática, mas ele é bem simples. Nós vamos ter um botão na parte superior do Microsoft Power BI, onde tem ali obter dados. Nós vamos selecionar o formato do nosso arquivo que nós queremos importar, que nesse caso eu vou deixar também na descrição para vocês o que eu vou utilizar aqui, que vai ser uma tabela do Excel, um formato XLS. Nós vamos selecionar ela, vamos ter uma visualização prévia e vamos efetivamente carregar os nossos dados. É, Basicamente, os dados que nós vamos utilizar é um Excel, nós vamos selecionar ele, vamos escolher a tabela, a planilha, vamos ter um preview dos nossos dados e vamos fazer a confirmação da importação. Algumas dicas importantes, isso não somente para esse cenário, mas para qualquer tipo de utilização de dados que vocês vão utilizar no futuro de vocês. Sempre verificar qual tipo de dado você está utilizando. Por exemplo, se eu tenho uma coluna de uma tabela que eu quero armazenar uma data, o formato dessa coluna no Power BI, eu preciso formatar ele como data e não como texto, não como número, para que eu consiga criar os filtros, para que eu consiga fazer as visualizações que eu preciso com o formato correto. Então, se eu tenho um nome, eu vou formatar como texto, se eu tenho um valor, eu vou formatar como número ou decimal. Se eu tenho uma pergunta de sim ou não, eu posso colocar ele como booleano, são diversos formatos ali, mas é sempre importante utilizar ele corretamente. Isso é bem importante para o processo de análise, tratamento e visualização de dados. Verificar se as colunas que você importou, os dados que você está importando, possuem as informações que você precisa, se as colunas elas estão todas lá, se elas não estão faltando, não tem muito dado nulo, não tem muito dado faltando, porque quanto mais informações nós tivermos, melhor. E claro, validar se a amostra dos dados que vocês estão utilizando é suficiente para apresentar o resultado que você quer. Beleza? Então vamos lá. Aqui nós vamos então para o processo de importação dos dados, ok? Eu vou mostrar para vocês somente como é que ele vai ficar a cara do dashboard que eu pretendo mostrar, que a gente pretende construir aqui no final desses 4 vídeos. Então, a ideia é que ele fique mais ou menos assim. Eu pretendo, acredito que a gente consegue fazer
algum, algumas modificações de título, cores, isso tudo é possível para deixar da forma de mais fácil visualização. A gente consegue ver que é um dashboard de vendas com países, divisão por categoria, tem alguns filtros de segmento, de país, de data do pedido, o total de vendas. Aqui temos um mapa separado pela média de vendas por país. Então nós temos bastante informação aqui nesse dashboard que nós conseguimos contar uma história e apresentar de forma prática. Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos em arquivo e vamos abrir um relatório em branco. Nesse caso, eu já abri o relatório em branco. Ele vem desse formato aqui. Nós temos aqui já alguns gráficos, mas nós não vamos mexer nada de gráfico ainda. Nada de filtro, nada. Por quê? Porque nós vamos importar o nosso dado. Vamos lá. Nós vamos aqui em cima, em obter dados. E aqui o que nós vamos utilizar é pasta de trabalho do Excel. Porém, eu vou apertar em mais aqui para vocês verem os formatos que nós temos disponíveis. Nós temos Excel, CSV, XML, JSON, Parquet, SharePoint, diversos bancos de dados, SQL, Access, MySQL, PostgreSQL, Sybase, Teradata, diversos formatos de dados que vocês podem importar. Vocês sempre vão ver o que mais associa com o que vocês precisam. No nosso caso aqui, vai ser uma pasta de trabalho do Excel, ok? Apertando aqui, ele vai abrir o caminho para nós selecionarmos nossa base de dados. Aqui para mim ele já está no caminho que eu preciso, arquivo formato XLSX. Eu vou selecionar o abrir. Ele vai abrir essa tela de navegação. Aqui no canto esquerdo ele vai mostrar quais tabelas ou quais tratamentos prévios de dados nós temos. Nesse caso aqui eu só tenho um, onde eu seleciono ele aqui no canto esquerdo e ele já vai me dar uma prévia da tabela, com a ID do pedido, a data do pedido, a ID do cliente, segmento, região, país, ID do produto, categoria, subcategoria, total de vendas, diversas colunas com diversas informações para nós trabalharmos, tá? Aqui um conselho: nunca carregar os dados direto. Nós sempre vamos apertar em transformar dados. Por quê? Porque antes de nós montarmos um gráfico, nós precisamos garantir que os nossos dados eles estão nos formatos corretos, eles estão da forma que nós precisamos. Então, quando nós apertamos em transformar dados, aqui a gente já abre o editor do Power Query. E o Power Query ele também é conhecido como linguagem M, mas aqui, de forma simples, a gente vai conseguir tratar o nosso dado, remover valores duplicados, mudar formato do dado. Eu vou renomear a coluna, excluir coluna, adicionar coluna. Nós conseguimos fazer diversas coisas aqui para deixar o dado mais limpo possível para nós apresentarmos, ok? Vou dar um exemplo, alguns exemplos, tá? Essa coluna aqui, ela está escrito Product ID. Tá em inglês, a gente precisa. Aqui nós estamos trabalhando com colunas em português. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar ela, vou apertar com o botão direito e ele vai aparecer aqui para mim, renomear. Então, eu vou renomear para ID produto. Eu dou um Enter e ele já renomeou. Você consegue notar que aqui no canto direito ele tem etapas aplicadas, ou seja, qualquer alteração que eu realize, ele vai criar uma etapa nova. E eu aconselho que você mantenha sempre criando uma etapa nova, porque caso você faça alguma alteração que não saia como você desejou, você pode só excluir essa etapa, que a modificação que você fez ela é cancelada. É como se fosse um Ctrl Z. Ó, por exemplo, se eu selecionar aqui tipo alterado, ele volta para Product ID. Então, a última etapa, colunas renomeadas, ele volta para ID produto. Outro detalhe, nós podemos notar aqui, ó, a data do pedido, ele está com um formato de texto, ABC. Ó, esse ABC aqui no canto esquerdo é o formato de texto. Só que, como eu falei, isso aqui é uma coluna só com datas. Então, não é o tipo de dado correto que a gente quer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar para data. A partir do momento que a gente muda para data, agora essa coluna ela possui um formato correto de dados para a gente poder trabalhar, ok? Aqui a gente consegue clicar com o botão direito, remover duplicatas, diversas outras funções
Nós conseguimos transformar dados, nós conseguimos fazer cálculos aqui matemáticos. Por exemplo, se eu seleciono a coluna de quantidade, eu posso pegar e dividir essa coluna por 1000. Se eu pegar e dividir por 1000, a quantidade ela vira um 007. Então, aqui nós temos liberdade para fazer tudo. Aqui não é o que eu quero, né? Então eu vou excluir. Então, nessa aula, depois que nós fizermos todos os tratamentos que nós precisamos, nós vamos aqui na página inicial e vamos apertar em fechar e aplicar. Não é o que eu vou fazer agora, porque nós vamos ainda tratar um pouquinho melhor esses dados para nós começarmos a nossa visualização, ok? Mas isso fica para o próximo vídeo. Eu agradeço a atenção de vocês até então e até mais.